Estamos aqui, eu estou representando a Globus Sistemas Eletrônicos, uma indústria local, indústria gaúcha, nesta homenagem ao Dr. Paulo. E até nesse sentido fica fácil para nós falarmos da pessoa dele, pela identificação entre o nosso presidente, a história do nosso presidente, de empreendedorismo, de inovação, com a história do Dr. Paulo, que se identifica com o empreendedorismo, com a inovação, por ter trazido, por exemplo, o ar-condicionado ao país, com a história dele na Carrier, dos Estados Unidos, já lá nos anos 50. Então, nesse sentido, a Globus quer aqui participar, deixando a sua homenagem e seu agradecimento a essa pessoa ilustre em nossa sociedade. Falar de Paulo Velhinho é uma grande satisfação para a gente. Eu que o conheço desde 74, quando eu entrei então na Lojas Springer, que era uma unidade da fábrica, loja, né, que atendia o consumidor aqui em Porto Alegre. E alguns 2, 3 anos depois eu passei a conhecê-lo pessoalmente. Até então, entrando na empresa, a gente conhecia ele pelo nome e por ser o presidente da Springer. E a partir de então a gente começou a ter uma convivência mais próxima, né? E eu comecei a admirá-lo cada vez mais. Além de um grande empreendedor, uma pessoa humana fantástica. Bom, em meu nome, em nome da Clift, em nome da Asbrave, parabenizo muito o Dr. Paulo, um grande beijo. Um abração, Dr. Paulo. Paulo Velhinho, antes de tudo, é uma figura assim muito querida, muito agradável, porém a ele me remete ao tempo que eu estava na faculdade. Em 1969, no curso de Administração de Empresas da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, Paulo Velhinho foi o primeiro empresário, o primeiro líder empresarial da época, que era importante, assim, conhecido no Estado, né? E que foi dar uma aula para nós, que éramos alunos da faculdade. E na ocasião ele disse uma frase que me marcou muito, né? Isso fazem 45 anos, né? E o Paulo Velhinho devia ter uns 40 anos na época, né? Para nós já era um empresário de idade um pouquinho maior, nós éramos alunos de 20 anos. E ele disse que naquela ocasião, que hoje, se referindo à época, ele não faria coisas que ele faria 20 anos antes, que ele era mais prudente, né? E penso que hoje o Paulo, com seus 80 anos, é mais prudente ainda, né? Mas aquilo me marcou muito e fez eu pensar que as coisas não podem sempre avançar na velocidade que a gente quer, mas sim na velocidade que elas permitem. E a ousadia, às vezes, tem que ter alguma calma, porque se tu for ousar demais, tu pode terminar, vamos dizer assim, não chegando onde tu pretendia chegar. Então, o meu depoimento, assim, é nesse sentido. Fico feliz, o Paulo foi uma pessoa muito importante para o Estado na área industrial, ele foi um pioneiro na questão do ar-condicionado, ele foi um pioneiro em trazer de fora tecnologias para isso, né? E ele ajudou muito a construção desse Estado, foi presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, da qual eu tenho a honra de ser vice-presidente na gestão atual do presidente Heitor, como fui na gestão do presidente Paulo Tigre, e frequenta aquela casa há muito tempo. Então, o Paulo é uma pessoa importante para a nossa sociedade industrial e cultural. Amigos e amigas do Programa Economia e Desenvolvimento, é uma alegria muito grande eu estar aqui hoje compartilhando com o meu colega Silvio Lopes a entrevistar o Dr. Paulo, que é um amigo de muitos anos e muitos anos. Exatamente. Eu conhecia a Springer na Rua Arlindo. Hoje
Hoje, em 1910 eu não era nascido. Não, 910 é o número. Ah, número 910. Eu conheci na Rua Arlindo, porque quando eu era moleque, eu ia andar de bicicleta na Rua Arlindo junto com meus amigos ali. Muito esfolei meu joelho lá. E lá conheci a Springer, depois a Springer ali incendiou o prédio. Isso já foi no final, né? Sofreram um incêndio. 1966. 66. Destruiu toda a parte administrativa. Toda, né? Toda. E logo em seguida vocês foram para Canoas. Já tínhamos né? terreno lá. Já quando a Springer já estava começando a tomar um corpo maior, já, né, doutor Sim, Paulo? já estava nessa altura, já está fazendo 150 geladeiras por dia. Quantas? 150 geladeiras por dia. 150 geladeiras por dia. Porque quando eu fui aos Estados Unidos buscar a tecnologia de produtos, para quantificar que tipo de máquina, enfim, qualificar. A menor fábrica que eu visitei, que pedia para visitar, fabricava 1.500 geladeiras por dia. Eu fabricava 6, meia dúzia. Não tinha escala? Não tinha escala, não tinha, mas tinha vontade, né? Vontade. Vontade, determinação. Mas esse ponto que o Dr. Paulo coloca, né, essa expansão que a Springer teve naquela ocasião, inclusive lhe levou à presidência da Federação das Indústrias, né? Foi um mandato... Naquele tempo... Era um mandato naquele tempo, foi, né? até eu tinha proposto, logo que eu subi a Fiergs, eu propus que não houvesse reeleição. Eu fui vítima porque eu mudei antes de sair. Saiu para 2 anos, porque era muito pouco 3 anos. Fazia muita coisa, né? E esse espírito empreendedor do Dr. Paulo, durante essa trajetória toda que ele desenvolveu, quando havia, inclusive, naquele tempo, a Telespring, que era uma irmã nossa, uma subsidiária do grupo. Na né? parte eletrônica. Na parte eletrônica. O que o americano chama de brown goods, linha marrom. A outra linha branca, geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado, etc. Então, aí nós temos um leque completo de produtos. O que é muito importante, por sinal, porque com o leque de produtos... O canal de venda é um só. O canal de venda é um só. Mas é que tu não tem aquilo que o mercado quer, tudo. Mas aí nós passamos a ter praticamente tudo. Os pequenos bens duráveis, de linha branca, depois as de grande porte, que é lavadora, secadora, enfim, e a parte de televisão. Que era outra empresa que fazia. Essa amplitude da vida do nosso personagem, que nós estamos hoje aqui conversando, tem muito a ver também com a sua participação também em outra empresa, que foi a Coenza, uma empresa italiana, onde o senhor teve uma atuação muito forte também. Né? A Coenza, ela tinha um problema sério de comercialização. Ela ia fechar, inclusive. Uma empresa italiana. E aí eu fiquei lá 16 anos, até me aposentar, digamos assim. Com o propósito, mas na prática eu não consegui me aposentar. E o Dr. Paulo também teve uma atuação fortíssima também no setor relacionado à avicultura, né? O senhor presidiu as GAV aqui no estado, né? E foi um segmento onde... Foi, eu era ligado à Avipal, né? A Avipal eu era vice-presidente. Vice-presidente da Avipal, o grupo LG, a Avipal. Leite, carne, suína e frango. Foi. Aliás, aí eu conheci, inclusive, o ovo, que eu não conhecia. Que o ovo que dá colesterol, não sei quanta bobagem. E o ovo é o melhor alimento. Eu lembro dessa campanha, inclusive, que houve uma campanha de incentivo e mostrando tudo isso, essas vantagens que o ovo como alimento traz às pessoas, né? Depois do leite materno, é o principal alimento no mundo. Eu acreditei tanto que passei há 5 anos atrás, comecei a comer 2 ovos por dia. Porque aí tu vai ter uma velhice, digamos assim, bem mais saudável. Nutrição perfeita. Nutrição, que não é pesado o ovo. Então, essa passagem minha pelo setor... É uma ingestão leve de proteína, ao contrário da carne, que a carne é uma ingestão pesada, né? Fantástico, eu acho. A memória da gente, tornar a gente infenso a doenças simples, como, por exemplo, o lábio leporino, a espinha bípede, no ataque à retina, impressão alta, é um fantástico, velho.
Tanto é que o meu metabolismo é igual ao teu. É igual ao teu. Agora, quando eu converso com o Dr. Paulo aqui, há pouco eu assisti atrás da câmera a entrevista com ele, o que marca muito a sua atuação como empresário, como empreendedor, é a sua visão do ser humano como célula do mercado. Ou seja, as suas necessidades, anseios, desejos e a forma como a empresa vai suprir isso atendendo a essas necessidades. Eu queria assim que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que esse é um ponto importante que nós temos que passar ao nosso telespectador, porque nós temos um empreendedor em potencial, muitas vezes, lá atrás né, nos assistindo na telinha. Eu acho que esse ponto aí é uma marca que o torna um ícone, um visionário nessa questão de ter trazido o ar-condicionado para o Brasil em 1957. Quer dizer, 58. Então, 58, quer dizer, então, eu queria que o senhor desse um enfoque sobre isso, que isso eu acho que é um ponto importante. Deixa eu te dizer o que é que eu acredito. O homem, é ele que faz. Em segundo lugar, qual é a hierarquia dos valores de uma empresa? Primeiro, a satisfação do cliente, que supõe que quem fez esse produto é competente, que é a mão de obra. Se os dois andarem bem, ou seja, o produto e a mão de obra, o capitalista ganha, senão ele quebra. E o quarto... E não gera emprego. Não gera emprego. E o quarto pilar, digamos assim, é tu estás inserido na comunidade. Ou seja, a sociedade, tu não pode imaginar ser um ente feliz num entorno com um entorno infeliz. Então, esse trabalho para espalhar riqueza, acho que é fundamental. E digo mais, as empresas que não acordaram ainda para a importância do homem estão perdendo tempo. Porque, vou dizer por quê. A equipe de uma empresa é equivalente a um mecanismo de relógio antigo, de engrenagens múltiplas e uma corda, né? A corda é o motor do relógio. Agora, tem uma engrenagem pequenininha lá no canto da máquina, vai tirar fora, para a máquina. Ou seja, a valorização do ser humano é reconhecer nele o parceiro do capital e não o inimigo do capital. Os dois ganham juntos. Os dois ganham juntos. O capital e o trabalhador. Isso que foi a diferença que nós fez, que eu acho que hoje todo mundo faz. Quem não faz, dança. Porque eu sou do tempo, a minha geração, é do tempo que as lideranças empresariais, e talvez as trabalhadoras também, alimentavam a discórdia entre o capital e o trabalho, quando os dois são parceiros. Isso é uma burrice total. E foi tão importante isso, o ser humano ser bem respeitado, que a Springer foi a primeira empresa do Rio Grande do Sul, com certeza, de semana de 5 dias. E aí, quando eu comecei na empresa, 5 dias e meio, o sábado de manhã, acabamos com isso. O que mais acabamos? Acabamos também criamos melhor, o terceiro salário, 13º salário, em 1958, antes de ser uma lei. Nós fizemos isso. A alimentação do trabalhador, no lanche da manhã e lanche da tarde, para alimentar melhor, porque tinha alguns que desmaiavam de fome na crise. Então, passaram a alimentar. Então, nós inovamos. Foram pioneiros. Fomos pioneiros, sim. Nós marcamos Essa visão que o senhor tem do ser humano como uma célula do mercado, quer dizer, no momento em que nós temos essa célula fortalecida, que é o trabalhador, o colaborador, juntamente com sua família, porque envolve todos os seus dependentes, né? Isso é uma forma de fortalecer o mercado e dar poder ao mercado para que ele seja comprador. Como subproduto. O produto principal é ele. Aí acontece o que eu estou dizendo. Então, gera uma capacidade de consumo que não tinha.
Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu fui diretor do SESI. O SESI é parte da Fiergs. Né? Sim. Nós criamos um negócio chamado concurso de hortas domésticas. Por quê? Por que eu vou adianta mandar a psicóloga ou a socióloga do SESI visitar a tua casa se tu mora num barraco e não tem o que comer? Só tem que comer repolho, comer batata, comer ovo. Então nós criamos o incentivo da horta doméstica. Foi bem interessante, porque no primeiro ano tinha o quê? Tinha 10 ou 15. No terceiro ano, que eu estava no fim da Fiergs, já tinha 150 competindo. Então, dá mais sentido da alimentação. É uma história comprida, né, Rico? Eu acho que esse programa nosso, ele é um programa que vai marcar os personagens que nós temos feito, porque o Dr. Paulo traz para nós aí essa vivência, essa experiência que ele tem e que muitas vezes ela é uma carência que alguns empresários têm ou alguma resistência que os empresários muitas vezes têm em tomar novas atitudes, né, doutor Paulo? Então, como o nosso... O senhor sabe que em televisão o tempo é o nosso algoz, né? Eu gostaria assim de lhe proporcionar assim para fechamento desse bloco, desse quadro, qual a mensagem então que o senhor deixaria ao nosso empreendedor, ao nosso empresário, aos nossos agentes econômicos que estão nos assistindo nesse programa? A primeira coisa eu diria é a visão do mundo. Eu poderia sentir alguma coisa. Por exemplo, quando eu fui aos Estados Unidos, na minha imaginação, minha conclusão, nós estamos 50 anos atrasados nos Estados Unidos. Então, o benchmark meu era os Estados Unidos, para o meu país. Tanto é que nós criamos o prêmio Springer por um grande maior, economia, educação e saúde. Por quê? Por isso. Quer dizer, cuidar do homem. E sem homem tu não faz nada. E o sucesso do Japão, quer dizer, é ter elegido o homem como objetivo da nação, em termos de saúde física e mental. Quer dizer, então, eu quero dizer aos empresários potenciais, acreditar no que faz, ser determinado, usar e abusar da criatividade, porque não é o dinheiro que faz uma empresa. O dinheiro entra também. Quem faz é a imaginação sadia. A Springer, se tivesse seguido o livro-texto, não existia. No entanto, ela existe por quê? Porque o capital não é tão importante quanto a vontade de fazer um objetivo definido e uma equipe sensível, uma equipe, quer dizer, estimulada. Por aí, quer dizer, não tem mágica. Uma nação é produto dos seus governantes. Seus governantes procurarem se contentarem com a mediocridade, quando o mundo se preocupa com a excelência, só vai para trás, né? Só vai para trás. Porque os medíocres não são vencedores, são perdedores, né? Então, eu acho que é importante isso, acreditar no que faz escolha e o dinheiro é fundamental. Dr. Paulo, antes da entrevista, me dizia que quando ele era jovem, ele era 100% ousado e muito pouco prudente. Né? Agora que os anos passaram, ele já está com um pouco mais jovem, ele é jovem há mais tempo, né? Ele está ao contrário, ele está muito prudente e pouco ousado. Mas ele nos traz, nesse programa, a lição. Né, que ele fez lá no passado, né, e que passamos essa lição aí para os nossos empreendedores. Doutor Paulo, foi uma alegria muito grande de ter no nosso programa. A oportunidade de lhe entrevistar foi maior, pode acreditar, porque o senhor eu tenho como realmente um ícone na nossa atividade empresarial aqui no Rio Grande do Sul e sinta-se homenageado, né, por todos nós neste programa que nós aqui realizamos. Muito obrigado.